Eu já coloquei aqui para gravar, tá? Eu preciso só que vocês permitam o consentimento para que a gente possa começar a nossa aula, tá certo? Então, quando eu botei para gravar aqui, ele sugeriu que eu falasse para vocês que vocês precisariam fazer o consentimento de gravação da aula. Mas eu acredito que não sai nada na imagem de vocês, só o nome aqui. Bem, vamos lá. Então, ok. Então, antagonistas colinérgicos, certo? Então, na nossa última aula, tá? Nós falamos sobre os anticolinesteráticos e nós também já falamos para vocês do que seria agonista e antagonista, certo? Então, só relembrando a vocês, agonista é aquele que tem afinidade, é aquele que se liga no receptor, porque tem afinidade, e é aquele que tem eficácia. Lembrando que a eficácia é aquela alteração que vai ocorrer dentro da célula como resposta ao agonista. E o que seria um antagonista? Um antagonista é aquela substância que tem afinidade, mas não tem eficácia. Então, ele se liga no receptor, ele ocupa o receptor, mas nada muda dentro da célula. E aí chegamos na palavra efeito. O fato de nada mudar dentro da célula não significa dizer que ele não tem efeito clínico. Ele sim tem efeito clínico. Por quê? Porque, na medida que o antagonista está bloqueando o receptor, o agonista não pode alterar aquela célula. Então, o fato dele bloquear o agonista significa que isso é um efeito clínico. Então, só relembrando, antagonista não tem eficácia, tá? Ele tem afinidade, mas não tem eficácia. Então, os antagonistas colinérgicos, quem são essas substâncias? São aquelas substâncias que vão bloquear os receptores da acetilcolina nos órgãos efetuadores, coração, pulmão, trato gastrointestinal, etc. Então, esses antagonistas, eles bloqueiam esse receptor. Como é o nome desse receptor? É um receptor muscarínico, tá? Então, eles vão bloquear as sinapses muscarínicas que são inervadas pelo sistema parasimpático. Então, quando isso ocorre, pessoal, você vai ter a inibição de todas as funções muscarínicas. Quais são essas funções muscarínicas? São as funções da acetilcolina. Então, a acetilcolina causa bradicardia, a acetilcolina causa hipotensão. Então, quando é feito um antimuscarínico, a acetilcolina não vai poder causar isso. Então, um dos antagonistas conhecidos e utilizados na clínica médica é a atropina. Então, você já deve ter ouvido falar que uma parada cardíaca, eles fazem inicialmente a atropina. Então, qual seria a função da atropina? Se eu tenho uma parada cardíaca, é porque o coração está batendo mais devagar, e ele vai continuar diminuindo a frequência até ele fazer a parada cardíaca. Então, vocês lembrem que o coração ele tem uma inervação simpática e uma inervação parasimpática. O simpático quer aumentar a frequência cardíaca, o parasimpático quer diminuir a frequência cardíaca. E quando você tem uma parada cardíaca, o que é que você faz na administração de atropina? Quando você administra atropina, você está bloqueando o parasimpático. Você está deixando o simpático agir sozinho. Então, quando você bloqueia a acetilcolina no coração, só o simpático vai agir no coração. Então, a tendência é que a frequência cardíaca, o quê? Aumente. O hipratrópio. O hipratrópio, pessoal, é usado nas crises de broncoespasmo. Então, por exemplo, quando você tem uma crise de asma, você toma 2 fármacos. Um fármaco é o fenoterol, que é um agonista adrenérgico, que vai causar broncodilatação, tá? Porém, por que se usa o hipratrópio, né? O hipratrópio, pessoal, vai ser usado porque, ao mesmo tempo que está ocorrendo a ação do adrenérgico de fazer a broncodilatação, continua ainda o efeito da acetilcolina que você produz. Ela continua fazendo novas broncoconstrições e o fenoterol fazendo broncodilatação. Quando você toma
a escopolamina, o ipratrópio, você bloqueia esses receptores. Então, a acetilcolina não vai mais poder causar broncoconstrição a mais. Então, como ela não vai causar broncoconstrição a mais, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma broncodilatação, tá? Bem, então esses antagonistas, nós temos os alcaloides, tá? Os que têm estrutura quaternária, como o ipratrópio, os antagonistas com estrutura de amina e os antagonistas seletivos, como a pirezepina. Então, vamos começar falando um pouco sobre a atropina. Tá? Então, a atropina, pessoal, vem de uma planta chamada Atropa belladonna. E como é que eles descobriram isso, né? Então, na época medieval, não existia energia elétrica, não existia internet. Então, tudo naquela época era iluminado com fogo. Então, era comum que em castelos, em casas de pessoas mais abastadas, quando tinham festas, você ter aquela iluminação com tochas, né, que ficariam ali na parede, na entrada da casa e tal, para guiar as pessoas. E naquela época, pessoal, na Europa medieval, você só tinha pessoas albinas não, desculpa, pessoas brancas, louras, de olhos azuis, olhos verdes. Então, ter olho azul, olho verde ali não era diferencial. Por quê? Porque todo mundo tinha. O que era o legal naquela época era ter o olho escuro. Então, descobriram, tá certo, que se você pegasse essa planta, a Tropa belladonna, quebrasse os galhos dessa planta, as folhas, rasgasse, colocasse dentro de uma bacia com água, de um recipiente com água, e lavasse os seus olhos com essa substância, você ia ter uma dilatação da pupila. Então, lembre-se que a acetilcolina causa miose, que é a contração. Como você está usando a atropina, que é um antagonista, não vai deixar mais a acetilcolina fazer a contração. Então, você vai ter um relaxamento do músculo e aí você vai ter uma dilatação da pupila. Quando você dilata a pupila, pessoal, você fica com o olho escuro, porque a pupila é escura. Então, ela vai sobrepor aquela parte clara do olho. Se for o olho azul, se for o olho verde, tá? E o olho vai ficar mais brilhante. Então, como isso era um ritual de beleza das mulheres na época, isso fazia com que a cor dos olhos dela mudasse. Então, essa planta ficou conhecida com o nome de Atropa belladonna. Você já deve ter dilatado a pupila alguma vez na vida. Então, vocês já perceberam que a pessoa não enxerga muito bem. Então, como essa pessoa não enxerga muito bem, a festa era um barato, né? Porque ela ia estar num local escuro, então, pouca claridade, então ela não ia ter muito incômodo por estar com a pupila dilatada, mas ela também não ia enxergar muita coisa. Ela só ia ver o tamanho do problema no outro dia, depois da festa. Bem, aqui são as outras substâncias, hioscina, pirezepina, tropicamina, tá? A gente vai falar de cada um daqui a pouco, certo? Então, veja. Quais são as propriedades farmacológicas desses antagonistas? Então, é só você lembrar do que acontece com a acetilcolina, e aí um antagonista vai produzir, geralmente, o efeito oposto. Então, a acetilcolina no coração causa bradicardia. Quando você usa um antagonista colinético, você tem taquicardia. A acetilcolina causa no olho miose, que é a contração da pupila. O antagonista vai causar o quê? O contrário, que é a midríase. A acetilcolina causa aumento da motilidade, tá? Então vai aumentar a contração do músculo liso do trato gastrointestinal, vai aumentar a produção de muco, isso é acetilcolina. Um antagonista vai inibir essa motilidade. Então, como esses fármacos conseguem inibir motilidade, né, contração de músculo liso, eles são utilizados para inibir essa motilidade em algumas situações. A acetilcolina causa broncoconstrição, ele vai causar, um antagonista vai causar broncodilatação,
A acetilcolina causa aumento da produção de secreção, de muco, né, de saliva. O antagonista vai causar como efeito adverso ressecamento da boca e da pele. Então, veja, continua aqui os efeitos dos antagonistas muscarínicos, né? Então, você bloqueia a acetilcolina, então você vai aumentar a frequência cardíaca, você vai ajudar na broncodilatação, você vai diminuir as secreções, você vai causar relaxamento da musculatura lisa, visceral, intestino, bexiga, peristaltismo, tá? Então, alguns fármacos vão ser utilizados aí, como, por exemplo, para evitar essas contrações e diminuir o incômodo no trato gastrointestinal. Então, vamos lá. Alguns desses fármacos, tá certo? Opa, peraí, só um instante aqui. Deixa eu ver o que foi que vocês colocaram aqui. Ok. Vamos ver aqui quem é que está querendo entrar. Que aí eu. Vocês podem dizer quem são os alunos? Ah, só tem. Chegou um e-mail agora. Elane Pontes. Tá. Vou ver aqui se ela mandou alguma coisa no Classroom, que eu preciso do e-mail dela. Pronto. Pronto. O convite da Elane já foi feito. Falta mais alguém, pessoal? Eu só recebi e-mail da Elane. Estou olhando aqui no meu e-mail agora. Eu acho que só. Juliana, Juliana Leôncio, eu também já mandei convite para ela. Tá? Vamos tentar de novo aqui para Juliana. Juliana. Eu acho que ela entrou agora na sala. Juliana Bernardino, acho que entrou agora na sala. Pronto, falta mais alguém, pessoal? Eu não recebi mais nenhum e-mail solicitando a entrada, não. Deixa eu só conferir. Não. Ok. Certo. Elane não conseguiu ainda. Ok. Eu já mandei o e-mail para ela, tá, pessoal? Já
Copiei aqui o link. Já coloquei igual como eu fiz aqui com vocês, tá? Eu copio um link, adicionar pessoas e envio o convite, certo? E aí ela tem que aceitar. Pronto, acho que ela chegou. Bem, pessoal, falta mais alguém? Eu acho que tudo tranquilo, né? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Qualquer coisa vocês vão colocando aí no chat aí que a gente para e começa de novo. Tá? Sim, pessoal. O tamanho da tela aí tá tranquilo para vocês? Dá para enxergar tudo? Eu tenho que deixar aqui uma lateral aqui para poder ver as mensagens. Ok. Ok. Vamos lá. Bem, então a gente estava falando aqui da bradicardia, da dilatação da pupila. Então, como a acetilcolina causa contração da pupila, que é a miose, né, a tropicamida vai causar a dilatação dessa pupila, que seria a midríase, tá certo? Quando você tem uma bradicardia, você quer aumentar a frequência cardíaca, então a atropina ajuda nisso. Quando você tem uma broncoconstrição, no caso da asma, o hipatrópio bloqueia a acetilcolina, então ele ajuda na broncodilatação. Tá? Efeitos colaterais dos antagonistas muscarínicos, né? Então, um dos efeitos seria um aumento da pressão intraocular, certo? Então, o que é esse aumento da pressão intraocular? Vocês não já ouviram falar de pessoas que têm glaucoma? As pessoas que têm glaucoma são aquelas pessoas que têm um aumento da pressão intraocular. E à medida que essa pressão vai aumentando, ele vai destruindo e vai causando problemas na visão desse paciente. Então é necessário que essa pressão baixe, tá? Então, se você usar um antagonista muscarínico, tá certo? Você vai impedir a ação da acetilcolina e a acetilcolina faz baixar essa pressão. Se não tem acetilcolina, essa pressão vai aumentar, certo? A acetilcolina contrai a bexiga e relaxa o esfíncter. Se a acetilcolina não consegue contrair a bexiga, nem relaxar o esfíncter, então você vai ter o quê? Retenção urinária, tá? Você pode ter taquicardia e você pode ter inibição das secreções. Por quê? Porque a acetilcolina aumenta a produção das secreções. Se a acetilcolina não pode agir, você não vai ter aumento e nem a produção das secreções. Elas vão ser inibidas, né? Então é por isso que o paciente tem boca seca. É uma das principais queixas quando fazem o uso de antagonistas muscarínicos. Então, a atropina, a gente já viu que ela vai ser usada mais no sistema cardiovascular para evitar a bradicardia. O hipratrópio, ele vai ser usado no sistema respiratório para evitar a broncoconstrição, tá? E dificilmente, quando você usa esses broncodilatadores, vamos classificar assim o hipratrópio, ele vai causar algum tipo de efeito adverso. Então, como você está fazendo uma inalação, tá, praticamente é quase impossível você ter efeito do hipratrópio no olho. Então, você não vai ter esses efeitos adversos. Seria a midríase, praticamente ele não consegue aumentar a concentração na corrente sanguínea para agir no trato gastrointestinal e causar constipação, retenção urinária, tá? Esses efeitos são mais quando você usa por via endovenosa, como no caso da atropina. Bem,
Os outros fármacos que nós temos aqui no sistema colinérgico são os bloqueadores neuromusculares. Então, esses bloqueadores neuromusculares, pessoal, eles bloqueiam a transmissão colinérgica. Então, vamos imaginar o seguinte. O professor... Só um instante, pessoal. Não foi aquele barulho, tá? Foi o lindo. Problemas técnicos. Bem, então vamos lá. A acetilcolina, tá certo? Quando vocês viram lá umas aulas de fisiologia do exercício, eu não sei quem é o professor direito, mas ele deve ter falado do mecanismo de contração muscular. Então ele deve ter falado para vocês que a acetilcolina, ela se liga no receptor, despolariza o músculo esquelético e você tem a contração muscular. Então você só tem contração muscular se você tiver acetilcolina na fenda. Então quando você bloqueia a transmissão colinérgica, você está bloqueando a transmissão da acetilcolina, tá? Se esse bloqueio da transmissão da acetilcolina for no músculo esquelético, ou seja, for nos motoneurônios, tá? Você vai ter o quê? Um bloqueio da ação da acetilcolina. Então, se a acetilcolina não despolarizar o músculo não contrai, tá? Então, esses bloqueadores neuromusculares, eles são chamados, são classificados, né? Alguns são antagonistas, ou seja, ele é um antagonista de quem? Ele é um antagonista da acetilcolina. Então, se ele é um antagonista da acetilcolina, a acetilcolina não pode se ligar no receptor. Vamos ver o que é essa parada aqui de não despolarizante. Esse mesmo professor de fisiologia de vocês, ele deve ter explicado que quando a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, abre um canal iônico. Esse canal iônico permite a entrada de sódio. Entrando sódio, a célula vai o quê? Despolarizar. Despolarizando vai ter a liberação de cálcio. E aí, consequentemente, você vai ter a contração muscular. O que acontece com um antagonista? Ele se liga no receptor, o canal iônico não abre, a célula não despolariza e não tem contração muscular. Então, boa parte dos bloqueadores neuromusculares são antagonistas classificados como não despolarizantes. Esses antagonistas vão causar o quê? Paralisia do músculo esquelético. Bem, e a pergunta, para que a gente usa fármacos para causar paralisia em alguém? Né? Então, será que é legal causar paralisia em alguém? Bem, se esse indivíduo estiver em sã consciência, se ele for detentor das suas funções, isso não é uma coisa legal. Certo? Então, como isso não é uma coisa legal, o que significa dizer que esse paciente vai estar acordado e não vai estar se sentindo confortável. E por que nós usamos isso? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que sofreram traumatismo crânioencefálico. Então, esse indivíduo que sofreu esse trauma no crânio, ele tem aumento da pressão intraocular, da pressão intracerebral. Então, esse aumento da pressão intracerebral destrói os neurônios. Então, a gente não pode deixar a pressão intracraniana subir. É tanto que vocês já ouviram falar que são colocados válvulas, são colocados drenos para drenar e diminuir a pressão dentro do crânio. Então, esse cara sofreu um acidente, ele está entubado lá no JF. Se ele está entubado, ele está em ventilação mecânica. Se ele está em ventilação mecânica, tem um fisioterapeuta lá. E se você está lá, e esse paciente teve um trauma no crânio, está entubado, ele também deve ter secreção. Se ele tem secreção, ele tem tosse. Se ele tem tosse, toda vida que ele tosse, o que acontece com a pressão dentro do crânio? Aumenta. Então, se ele já tem uma hipertensão craniana, você vai aspirar para tirar a secreção, e esse seu procedimento gera muita tosse, vai aumentar muito a pressão dentro do crânio. Então, você vai estar destruindo os neurônios desse paciente. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito um bloqueador neuromuscular
alguns minutos antes da aspiração, para evitar que ele tenha o quê? Destruição neuronal. Isso seria uma das indicações. Teríamos outras, tá? Então, em alguns procedimentos cirúrgicos, tá? É importante que esse paciente, além de estar analgesiado e anestesiado, também esteja fazendo uso de um bloqueador neuromuscular. Em seguida, pessoal, a gente tem uma outra classe que são os agonistas despolarizantes, que vão causar também bloqueio neuromuscular por um mecanismo um pouco diferente, tá? Eu só vou explicar isso por último, que é para não confundir a cabeça de vocês. Então, os bloqueadores não despolarizantes, nós temos vários, tá? Então, eles foram originados, né, inicialmente, de uma substância chamada curare, que era utilizada pelos índios da América do Sul para caça, porque o curare, quando atingia os animais de pequeno porte, tá certo? Ela conseguia paralisar o animal e, consequentemente, o animal ser capturado, ser pego para isso. E aí vem a pergunta, né? Ah, professor, então quer dizer que se o animal foi, vamos dizer que, envenenado pelo curare, quando o índio morresse, ele também não estaria ingerindo curare e não poderia ter paralisia e morrer por parada respiratória? Não, porque o curare, quando chega no trato gastrointestinal, o pH do ácido clorídrico destrói o curare. Então, se ele ingerir, não tem problema, tá? Então, a partir das observações desse curare, foram surgindo alguns outros, como a tubucurarina, em 1940, e aí depois vários outros. A tubucurarina deixou de ser usada na clínica médica, pessoal, porque ela tinha um pH muito básico. Então, toda vida que o paciente era estubado e tinha feito uso da tubucurarina, essa alcalinidade fazia com que o mastócito liberasse histamina e, consequentemente, no final, você teria a ação da acetilcolina e seria causar broncoconstrição. Então, o cara era estubado e pouco tempo depois tinha uma crise muito grave de broncoespasmo e, às vezes, precisava ser reintubado por causa da tubucurarina. Então, eles criaram outros bloqueadores com menos efeitos adversos, tá? Pancurônio, vecurônio, atracúrio, e a gente vai falar de mais alguns, tá? Então, eles se combinam com o receptor nicotínico. Então, quando eles se combinam, ele bloqueia o receptor nicotínico, e dessa forma, a liberação da acetilcolina não consegue se ligar, e isso impede a despolarização. Isso vai causar o bloqueio neuromuscular, tá? Então, esses bloqueadores neuromusculares vão bloquear a transmissão da acetilcolina, tá? Eles vão causar paralisia e vão ser utilizados também na unidade de terapia intensiva, em algumas situações onde, por exemplo, o paciente está dependendo de uma máquina para respirar, que é o chamado respirador ou ventilador mecânico, e não existe sincronia entre eles, tá? Então, na prática, a gente diz que o paciente e o ventilador estão brigando. Então, quando um quer inspirar, o outro quer expirar. Quando o outro quer expirar, o outro inspira. Então, isso gera sobrecarga de volume, isso gera picos de pressão dentro do pulmão, que podem causar lesões como barotrauma, pneumotórax, etc. Então, para deixar todo mundo tranquilo, se faz o quê? Um bloqueador neuromuscular, aí o diafragma deixa de funcionar, e aí toda a parte respiratória fica dependente da máquina, o paciente não entra mais. Tá, então, a gente já tinha falado disso aqui, né, que ele é utilizado em anestesia para prejudicar a transmissão neuromuscular. Bem, vamos falar um pouco agora da descoberta desse fármaco, né? Como é que eles foram introduzidos no mercado? Bem, inicialmente, pessoal, eles começaram usando o bloqueador neuromuscular como se fosse a droga do século. Ou seja, ele usava o bloqueador neuromuscular e aí se imaginava, ou se queria ter certeza,
se ele tinha efeito anestésico, analgésico e de paralisia muscular. São 3 coisas diferentes. Então, analgesia é quando o cara não sente dor, anestesia é quando ele é induzido ao sono, e aí todo anestésico ele é um pouco analgésico, e geralmente os analgésicos também são um pouco anestésicos, né? Mas ao pé da letra, analgesia é para dor, anestesia para induzir ao sono, e bloqueador neuromuscular é para causar paralisia. E aí, pessoal, eles começaram a operar, né, ou queriam a licença para operar, usando só o bloqueador neuromuscular, porque isso diminuiria a quantidade de fármacos administrados no paciente. Então, teria-se menos efeito adverso após a cirurgia. E aí a indústria farmacêutica resolveu fazer um teste. Ela convidou algumas pessoas para testar o bloqueador neuromuscular. Logicamente que essas pessoas, quando chegaram lá e viram que, quando fossem feitos os bloqueadores neuromusculares, eles iriam perder a função respiratória e teriam que ser entubados e ter a função respiratória dependente de uma máquina, eles desistiram do experimento. E aí, pessoal, com um pouco de perspicácia, né, a indústria farmacêutica convidou novamente as pessoas, né, e disse, olha, pessoal, vocês vão ter uma bolsa, tá? Então, vocês vão receber aí uma bolsa em dinheiro só para você relatar o que sente com os testes de dor depois da administração do fármaco. Então, algumas pessoas aceitaram, né? Então, o primeiro indivíduo a aceitar entrou na mesa, na sala cirúrgica, né? O farmacêutico e o médico explicaram que iriam introduzir o bloqueador neuromuscular nesse paciente e ele teria que relatar o que estava sentindo. E assim foi feito. Então, eles pegaram o acesso do paciente, né? Colocaram um equipamento de urgência e emergência, que seria vamos dizer, um carrinho de parada, as drogas, um ventilador já programado, ligado, e aí começaram a administrar o bloqueador neuromuscular. E aí perguntaram o que é que ele estava sentindo quando deram a primeira dose. E aí ele disse que estava perdendo o movimento das extremidades, das mãos, dos pés, das pernas. E aí eles deram mais uma dose. E aí ele disse que agora estava ficando com os membros paralisados, totalmente paralisados, que estava tendo um pouco de dificuldade respiratória e a expressão facial do paciente também estava paralisada. E aí eles deram um pouco mais e aí esse paciente foi perdendo o controle da musculatura da fala, né? Então ele já não estava mais falando direito, já estava respirando com dificuldade. Então eles deram mais uma dose e aí esse cara parou de respirar, foi entubado e ficou em ventilação mecânica. Então esse paciente entubado em ventilação mecânica, eles deram mais uma dose para garantir o efeito do fármaco e aí foram para os testes de dor. Então você já deve conhecer os testes de dor da década de 60, 40, né? Então, um teste que até pouco tempo atrás era o teste da torção do mamilo, tá? O neurologista chega, coloca, faz coloca o mamilo entre um indicador e o terceiro dedo, tá certo? E faz uma torção. Então, se o cara estiver acordado, ele vai sentir um pouco de dor e ele vai se manifestar, né? O outro teste seria, né, de você fechar a sua mão, tá certo? O punho fechado, e você passar as falanges, né, entre o externo e as costelas, tá? Você fazer um movimento de cisalhamento, isso também dói muito. Então, o primeiro neurologista fez dar os testes, tá? E o paciente realmente não reclamou de dor, né?
Mas aí o segundo neurologista que estava lá disse, rapaz, é porque você não fez o negócio direito. Você tem que pegar esse mamilo e torcer assim, ó, com mais força. Ó. Aí o paciente não se mexeu. Aí ele, parece. Vamos ver esse outro aqui. Aí pegou, serrilhou, fechou a mão e fez um movimento de cisalhamento mesmo para arrancar a inserção da costela com o externo. E o paciente, nada. Então, um olhou para o outro e disse, realmente, esse fármaco é o sonho da casa própria. Ele não causa dor, tá certo? E, na realidade, ele causa analgesia, ele causa anestesia e causa bloqueio neuromuscular. Então, é excelente. E aí, pessoal, com o passar do tempo, a substância foi sendo metabolizada, excretada, e o paciente foi recuperando. Então, é na mesma ordem, tá? Ele perdeu, por último, a parte respiratória, a parte de fala, e aí o paciente foi recuperando a respiração, tiraram um tubo, o paciente foi recuperando os movimentos dos braços, das pernas, e aí, pessoal, fizeram uma entrevista com o paciente, né? Disse, olha, deu tudo certo, tá certo? O senhor já vai poder ir para casa daqui a 3 horas, o senhor vai ficar só em observação, tá? Mas o nosso experimento foi um sucesso, nós descobrimos um fármaco que é anestésico, analgésico, então explicaram tudo, sem deixar o paciente falar. E aí, no final, né, o farmacêutico olhou para o paciente, viu que ele queria falar alguma coisa e perguntou, seu fulano, o senhor quer falar alguma coisa? Aí ele disse, sim, quero. Aí depois não, diga, ele disse, olha, pessoal, pelo que eu entendi aí na linguagem de vocês, você está dizendo que esse fármaco aí é anestésico, né? A gente não sente dor, não é isso? Aí o médico foi, exatamente, o senhor não deve ter sentido nenhum tipo de dor. Aí ele, olha, o senhor está enganado, porque o que esse fármaco fez comigo, tá certo? Dinheiro nenhum no mundo paga. Aí todo mundo ficou olhando para o paciente. Vocês começaram a botar esse negócio no meu corpo, e eu comecei a perder as minhas forças. De repente eu estava sem conseguir me mexer. Aí vem um cara aí, que foi aquele de camisa verde, que fechou os meus olhos. Aí agora eu não estava sentindo mais nada, não estava conseguindo me mexer e não estava vendo mais nada, mas estava sentindo tudo. E aí vocês botaram um tubo na minha boca, tá certo? Depois que botaram um tubo na minha boca, ficaram conversando aí, negócio de teste e dor. O primeiro veio, quase arranca o bico dos meus peitos. O segundo olhou e disse que não tinha feito direito e fez com mais força ainda, certo? Eu não sei como é que esse peito ainda está com esse bico, porque esse doutor aí botou foi para arrancar. E outra coisa, pessoal, eu não dormi, eu estava acordado o tempo todo. E aí fizeram a pergunta, e por que que o senhor não se manifestava? Ele, meu amigo, eu não conseguia mexer nem os olhos, certo? Então, eu estava paralisado vendo vocês me maltratarem, tá? Então, esse fármaco, pessoal, ele não causa nenhum tipo de anestesia e ele não causa nenhum tipo de analgesia. Então, ele só pode ser usado se tiver anestesia e analgesia simultaneamente. Senão, o pobre paciente fica acordado, vendo todas as barbaridades e ouvindo todas as barbaridades que a equipe está fazendo com ele. Tá? Então, não seria interessante você operar alguém só com bloqueador neuromuscular. Por quê? Porque ele teria sentindo dor, e se ele tivesse com os olhinhos abertos, ele estaria vendo tudo que você estava fazendo. Tá? Então, esses bloqueadores não despolarizantes, eles não são anestésicos nem analgésicos. Então, aqui, ó, bloqueadores adespolarizantes, tá certo? Então, ele é um antagonista, então ele bloqueia a acetilcolina no receptor nicotina, tá? Foi esse que nós falamos agora. Para ele produzir efeito, ele tem que bloquear entre 70% e 80% dos receptores. Os mais conhecidos, tá certo? São o atracúleo, que é o tráqueo, é usado ainda hoje na clínica médica. O cisatracúleo, que é um níbio, tá?
que também é usado, atraquio inhibio são os nomes comerciais, né? E só para vocês terem uma ideia, esse cisatracura, ele é só 4 vezes mais potente do que o atracura, tá certo? Nós também temos o pancurônio e também temos o vecurônio, tá certo? Então, esses são exemplos de bloqueadores não despolarizantes. E agora, pessoal, eu vou tentar falar para vocês um pouco dos despolarizantes. Desculpe, faltou falar do roucurônio, tá? Esse aqui, pessoal, é um não despolarizante do que a gente estava falando agora, só que ele tem uma ação muito rápida, tá certo? Então, para se fazer uma intubação de emergência, esse roucurônio, ele é excelente. Então, por exemplo, vamos ver, depois, na frente, no curso, vocês vão ouvir falar de trisma. Trisma é quando você tem uma contração de uma seta involuntária do paciente. Então, ele não abre a boca. Então, se durante a intubação ou no início da intubação houver um trisma, não se consegue intubar esse paciente, porque não se consegue abrir a boca dele. Então, é feito um bloqueador neuromuscular para que esses músculos relaxem e seja feita a intubação. Tá? Bem, vamos falar dos despolarizantes. Os despolarizantes, pessoal, na realidade, eles são agonistas colinérgicos, certo? Então, ele vai se ligar no receptor, como acetilcolina, ele vai abrir o canal iônico, como acetilcolina. Qual é a diferença? É que a acetilcolina, pessoal, consegue despolarizar a membrana em milissegundos. E em milissegundos a membrana se recupera, tá? Se repolariza. Quando você usa o bloqueador despolarizante, ele se liga, ele abre esse canal iônico e deixa esse canal iônico aberto, pessoal, por 1 minuto. Não é mais milissegundo. Deixa ele aberto por um tempo 1000 vezes maior. Então, quando isso acontece, tá certo? Você não tem as fases de repolarização, despolarização, polarização. Então, isso acaba gerando uma paralisia muscular. Um fármaco que é utilizado até hoje como bloqueador despolarizante é a succinilcolina. Então, ela tem uma estrutura semelhante à molécula da acetilcolina, tá? Então, ela vai causar uma despolarização, que pode causar algumas fasciculações, e como essa despolarização se mantém, tá? Você não sai dessa fase, na presença dela, você acaba tendo uma paralisia muscular, certo? Qual é a vantagem dela? É porque, rapidamente, ela vai ser metabolizada e o efeito acaba. Então, o bloqueio, geralmente, é revertido em 10 minutos. Então, se você fez a succinilcolina lá no momento da intubação, para poder relaxar o trisma e abrir a boca do paciente, e não conseguiu intubar, você vai ficar ambuzando, vai ficar ventilando artificialmente, daqui a 10 minutos o paciente recobra o diafragma, né? Então ele volta a ter um pouco de respiração. Então isso seria uma vantagem de usar a succinilcolina no lugar de outros. O problema, pessoal, é porque a succinilcolina, ela tem ela apresenta nos pacientes reações desagradáveis, né, como seria a liberação de histamina, que seria o choque anafilático, tá certo? Então, ela causa choque anafilático. Então, ela é responsável por 50% das reações anafiláticas causadas pelos bloqueadores neuromusculares. Então, as pessoas evitam usar a succinilcolina. Nesse quadro aqui, pessoal, a gente vê aqui, ó, a dose e a gente vê o tempo de início de ação. Então, a succinilcolina, pessoal, em menos de 1 minuto ela causa paralisia. Ó. E essa paralisia dura entre 5 e 10 minutos. O outro fármaco, todos os outros aqui, ó, são não despolarizantes. Tá? O único despolarizante é a succinilcolina, tá? Que não é muito usado, por quê? Porque tem muita choque anafilático com ele. Os outros, ó, demoram
3 minutos, 2 minutos, tá? O único que tem ação muito rápida é o Rocurone, que eu deixei por último lá na explicação. Ele também demora entre 1 a 2 minutos. Só, pessoal, que para recuperar do Rocurone demora de 30 a 40 minutos. Para recuperar da succinilcolina, ela demora de 5 a 10. Então, os números mostram que a succinilcolina ela é muito mais eficiente, porém, ela tem muito mais efeito adverso. Tá? Ok, pessoal. Vamos às dúvidas.